Som. Essa noite a gente vai continuar a nossa série Encontros com Jesus. Hoje eu vou ter que fazer um pouquinho diferente, porque no assunto de hoje eu acredito que eu preciso dar uma fundamentação um pouco melhor, né? Então a introdução será um pouco mais longa do que normalmente vocês estão acostumados. Não vou esgotar o assunto, eu vou apenas fundamentar um pouco mais do que de costume, para que a gente possa entrar no texto devido, né, de forma que fique mais claro o que a gente vai dizer. Então eu vou usar o encontro com Jesus de hoje para provar ou mostrar biblicamente o fundamento que a gente vai conversar. Você já deve ter percebido, principalmente pela última música que o Rui escolheu para que a gente pudesse louvar o Senhor, que nós vamos falar exatamente de um Deus de aliança, de um Deus de promessa. Nós vamos mostrar hoje que no encontro com Jesus também é um encontro com um Deus de promessas. E o que é promessa? O dicionário diz que promessa é uma afirmativa, que se dará ou se fará alguma coisa. É um compromisso que nós fazemos ou de forma oral ou de forma escrita. Antigamente o pessoal dizia que quando você fazia um compromisso era no fio do bigode. Então você faz ele, tem que realmente manter. Falar do crente, por exemplo, do cristão é sim, sim, não, não. Ou ele também de forma escrita, quando a gente escreve um contrato e assinamos um contrato, nós estamos fazendo essa promessa desta forma. Promessa também pode ser equiparada a uma espécie de juramento. Ela funciona para transmitir uma segurança, porque você acredita que aquilo será cumprido. Então, por exemplo, quando o Ruri, que estava aqui cantando, era pequeno e dizia, pai, me dá um sorvete, e o pai dizia para ele, quando eu voltar do trabalho eu vou te dar, havia uma promessa, o Ruri passava o dia inteiro sonhando com sorvete até o pai voltar do trabalho. Se o pai não voltasse com sorvete, havia uma quebra dentro dele, porque ele esperava, a promessa era de que aquilo seria cumprido. Eu me lembro que uma pessoa aqui da igreja que me surpreendeu com isso foi o Carlos, que está ali atrás. Quando eu vi a maneira como ele ensina o Bento, né, de que papai vai trabalhar, Deus abençoando o papai ganhando dinheiro, o papai vai fazer tal coisa para você. E o Bento já aprende, inclusive, o valor do trabalho, o valor da bênção de Deus e tudo mais, e que o pai cumprirá com isso tudo acontecendo. Então tudo isso, e agora o Luca, né, os dois estão aprendendo já, o que era feito para um passa a ser feito com o outro. Então promessa traz isso. Só que a quebra de uma promessa traz trauma, traz decepção, traz destruição. Se vocês perguntarem minhas filhas, por exemplo, sobre promessa, elas vão dizer para você, quando o papai promete, ele cumpre. E aí, por exemplo, Beatrice, que é especialista em tentar levar a coisa logicamente, ela vai conversando e quando ela quer alguma coisa, ela começa a fazer uma argumentação. E aí chega uma hora que eu viro para ela assim, o que você quer? Ela, não, eu queria que você prometesse que você vai fazer tal coisa. Eu falei, não vou prometer. Porque ela sabe que se eu prometer, como eu ensinei a elas, eu tenho que cumprir. Então eu digo, se eu puder, eu vou fazer, mas eu não vou te prometer. E ela tenta de todas as formas me pegar na promessa. Promessa rege todas essas coisas. E quando a gente está na igreja, nós cantamos a promessa de Deus. Nós falamos de textos bíblicos da promessa de Deus. Nós falamos para as pessoas da promessa de Deus. Nós cremos, ou aparentemente cremos, que Deus cumprirá suas promessas. Por que eu digo aparentemente? Porque muitas vezes eu só pergunto uma coisa, você realmente sabe quais são as promessas de Deus? E aí, talvez alguém diga para mim, está na Bíblia. Está na Bíblia, eu sei, eu quero saber se você sabe. Essa é a questão toda. Tem um monte de coisa na Bíblia que um monte de gente não sabe. Lê a Bíblia, ou às vezes não lê a Bíblia, diz que lê e não sabe. Essa é a questão que nós precisamos pensar. Uma outra questão que a gente precisa ter em mente é que, na verdade, o mais importante nem são as promessas. O mais importante é quem fez as promessas. O mais importante é que quem fez a promessa tem o poder de cumprir a promessa. De que quem fez a promessa não pode mentir. Porque se mentisse não poderia ser Deus. E se não pode mentir, uma promessa dele tem que ser devidamente cumprida. Quando nós começamos a estudar tudo isso na Bíblia,
nós vamos encontrar algumas expressões. E por isso que os ditos profetas de plantão, porque alguns são e outros não, mas todos eles vão usar frases muito específicas, já observaram? Quando alguém diz que está fazendo uma profecia, qual é a frase principal que se usa? Deus mandou te dizer. Assim, isso é uma derivação da frase, assim diz o Senhor. Na Bíblia, a gente encontra principalmente a designação, Deus disse. Em Gênesis, a gente vê isso muito claramente, quando Deus disse. Mas antes da gente entrar nisso tudo, eu quero mostrar para vocês uma coisa que Paulo nos ensina através do exemplo de alguém do Antigo Testamento. Então eu vou te convidar a abrir sua Bíblia, em primeiro lugar, lá em Romanos capítulo 4, e através disso a gente vai entender um pouco melhor sobre promessa, e aí sim nós vamos para aqueles que se encontraram com Jesus e puderam entender ou viver essa promessa quando tiveram seu encontro com Jesus. Então Romanos, fugiu Romanos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 19. Romanos, capítulo 4, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo escreve assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor, porque Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Eu não vou realmente entrar muito densamente nesse texto, porque o foco aqui é a gente entender um pouco mais sobre promessa, mas Paulo revela algumas verdades sobre o nosso Deus através desse texto. Eu vou me focar na verdade sobre promessa. Ele remete ao Antigo Testamento, que era mais fácil do pessoal entender sobre esse Deus de promessa. E se a gente voltar ao Antigo Testamento, nós podemos voltar para o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. Gênesis 1, mostra o Deus de promessa e como Ele faz as promessas e o que é a promessa. A Bíblia diz que não havia tudo, estava tudo vazio, não tinha nada. E aconteceu um fato. Que fato foi esse? Mas como é que ele fez isso? Deus disse, haja. Como é que Deus realmente faz suas promessas? Ele proclama, ele fala. E a fala de Deus cria mesmo aquilo que não existe. Então, desde Gênesis, nós vamos entender que se queremos realmente entender sobre promessas e saber quais promessas Deus fez, nós vamos olhar para o Deus Criador, que quando fala, tudo acontece. Esse Deus falou, e a fala dele está aqui. Com isso já dá para a gente começar a entender uma coisa. Você entende por que a gente bate tanto na tecla que precisa ler a Bíblia todo dia? Porque o que Deus falou é o que está na Bíblia. E a fala de Deus é criação. A fala de Deus é a promessa dele. Conhecer a promessa dele significa ler a Bíblia. Não existe outra forma de você conhecer as promessas de Deus se não for lendo a Bíblia. Mas aí você pode dizer, mas pastor, você pregando eu posso conhecer as promessas de Deus. Mas ao mesmo tempo é arriscado. Por quê? Porque eu poderia pregar errado. E está assim de gente pregando errado. Alguns pregam errado por desconhecimento. Outros pregam errado e recebem o nome de falso profeta. É assim que a Bíblia o diz. Na internet, então, está assim de gente. Quando você olha os vídeos de gente pregando errado, você vai bater mais de 1 milhão de visualizações. Porque não há o interesse realmente em conhecer o certo.
Há o interesse em conhecer aquilo que deixa o coração felizinho. Então, aquilo que agrada aos meus ouvidos. Então, antes da gente falar melhor sobre isso, eu preciso lançar um alerta. Um alerta muito importante. Há 3 questões que você precisa conhecer para tomar cuidado em relação à promessa. Há mais, mas eu vou me focar em 3, que se você entender, já ajuda muito você a entender sobre promessa. Primeira coisa, existem promessas gerais, promessas específicas. Então, eu tenho as promessas gerais, e eu tenho promessas específicas, e eu ainda tenho uma terceira categoria, que são promessas pessoais. O que significa isso? Primeiro, e de forma bem simples, eu não tenho como gastar muito tempo nisso, posso fazer isso um outro dia. Promessa geral é aquilo que no final das contas vai atingir todo mundo. Quer ver um exemplo? Jesus vai voltar, é uma promessa geral. Não interessa se você é crente ou não crente, ele vai voltar. Tem promessa específica, tem promessa que é só para a igreja, tem promessa que é só para Israel, tem promessa que era só para aquela pessoa que estava naquele momento na Bíblia. Então, até isso nós temos que saber separar. E tem a chamada promessa pessoal. E é essa que eu quero que você tome mais cuidado. Qual é o problema da promessa pessoal? Por um lado, nenhuma, né? Que bom que Deus te deu uma promessa. Mas, por outro, o problema da promessa pessoal, em primeiro lugar, é não confunda promessa pessoal com doutrina. Experiência pessoal com Deus, ou uma promessa que Deus fez para você, não é doutrina. O que significa isso? Você não pode ensinar isso para os outros como se fosse verdade, porque é para você. Uma vez eu estava, e aí não tem tanto a ver com promessa, mas só para vocês entenderem isso. Eu estava numa Assembleia de Deus, a gente estava numa escola bíblica e tal, e o líder daquela Assembleia o professor dos jovens virou uma hora e falou assim: por que vocês não devem ir à praia? A praia é um lugar de pecado, a praia é um lugar difícil. Eu fui na praia, aquelas mulheres com a polpa de fora, e o Espírito Santo falou comigo: não vem à praia, que é lugar de pecado e tal. E aí, quem não vai mais à praia, levanta a mão. A galera levantou a mão. Batista aqui não, né? Sou besta. E aí ele virou para mim: meu irmão, você não pode porque o Espírito está falando. Sabe qual foi a minha resposta? Quando ele falar comigo, eu paro de ir. Porque era uma coisa pessoal. A Bíblia não diz que eu não posso ir na praia. A Bíblia não diz que eu não posso, inclusive, aliás, a Bíblia diz que eu tenho que conviver com as pessoas do mundo, inclusive com o que fazem de errado. Tem um monte de gente dizendo assim: se alguém te faz mal e é tóxico, deixe essa pessoa. Como é que você transforma o mundo se você tem medo de estar perto das pessoas que, em tese, vão te fazer mal? É você que tem que influenciar o mundo e não se deixar ser influenciado pelo mundo. Mas quem tem medinho disso vai fazer o quê? Vai ter que fugir mesmo, porque tem medinho, não consegue influenciar ninguém. Acaba sendo influenciado. Então, promessa pessoal, se Deus fez uma promessa para você, ela é sua. Se possível, nem comente com os outros, porque ela é sua. É você e Deus. E aqui vem o segundo problema. Tem certeza que Deus prometeu? E aí você vai olhar para mim e dizer assim: claro que eu tenho. Eu fui na mulher de oração assim, sensada, e ela disse: e sim, diz o Senhor, minha serva, vou fazer isso, isso com você. Tá, a mulher de oração disse: Deus disse? Não, mas o pastor famosão que fez o que aconteceu falou para mim: Deus me revelou que vai acontecer isso. O pastor falou: Deus disse? A minha pergunta é se Deus disse. Você tem certeza que quem falou realmente o que Deus disse? E eu vou te dar 2 dicas para você poder saber se Deus disse ou não disse. Primeira delas: não existe promessa de Deus que contradiga a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então todo cara, falso profeta, vai dizer para você que ele tem uma revelação nova. Vai dizer para você: não, né? Tem a Bíblia lá, mas o Deus falou para você. Se o que Deus falou para você vai contra o que diz a Bíblia, joga fora, que não presta. Não interessa quem falou. Se eu falar e for contra a Bíblia, não interessa também não. Fique com a Bíblia.
Quer ver um exemplo? Tempos atrás, eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Uma mulher estava com um cara que largou a família. E ela disse assim, Deus me deu ele, pastor. Foi coisa de Deus, Deus revelou, e por isso ele deixou a esposa. Sério mesmo? Você realmente acredita que Deus vai destruir uma família, algo que ele fundou, que ele fala contra divórcio? Que a gente batalha para não ter divórcio, só que não tem outro jeito, e tem um jeito bíblico de ter divórcio. Não tem outro jeito, ok. Mas que ele realmente acredita que ele iria pegar um homem casado ou uma mulher casada e colocar na sua vida, é brincadeira. Eu estou dando um exemplo muito claro para você entender o porquê que você tem que conhecer a Bíblia. Porque se o que foi dito é contra a Bíblia, é contraditório, joga fora. Joga fora. Não estou falando, por exemplo, se a pessoa se divorciou lá pelos motivos dela, e muitas vezes pelo motivo correto, né? Houve um adultério, houve não sei o quê, houve o divórcio, e duas pessoas livres e desimpedidas se encontraram no segundo casamento. Não estou falando disso. Eu estou falando do homem ou da mulher ser casado. Largar o casamento para poder se juntar para o outro. Isso se chama adultério, não promessa de Deus. Não tem. Segunda dica muito importante. Toda promessa que realmente veio de Deus, obrigatoriamente tem que se cumprir. Se não se cumpriu, não vem de Deus. E não é à toa que no Antigo Testamento se apedrejava profeta. Não se faz mais agora, e aí a galera continua dizendo facilmente Deus disse. Porque se apedrejasse hoje em dia, eu duvido que ninguém ia abrir a boca. Se matasse quem fala e não cumpre, duvido que abra a boca. E se alguém disser para você, Deus prometeu, mas é que você não teve fé, conversa fiada. Jó, capítulo 42, verso 2, diz assim, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando uma promessa pode não acontecer, o próprio Deus coloca uma condição. Por exemplo, Deus prometeu a Davi que daria o trono dele, se vocês, seus descendentes, permanecerem na minha palavra. Sacou? Deus, as promessas de Deus têm suas condições. Se aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Poderoso descansará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita de quem? Daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem condições. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que praticamente 100% das promessas, se não for 100%, tem condições. Mas é Deus que coloca as condições. Então elas se cumprem. Por que elas se cumprem? Porque Deus não pode mentir. Então se alguém disse para você, alguém chegou aqui, deu aquele, Catiane, serva do Senhor, Deus diz que vai acontecer isso. Beleza. Qual o prazo? Vai acontecer em 1 ano. Se não acontecer, era profeta de Deus? Claro que não. Profeta de verdade, meu querido, sabe até dizer hora, local e tudo mais. Quando o povo estava cercado e não tinha o que comer, e o profeta de Deus avisou, amanhã, a esta hora vai ter comida, e os caras falam assim, né? Um cara foi e riu dele. Ele, amanhã, a esta hora, terá X disso, X daquilo, Y daquilo outro, naquele local. No outro dia, naquele horário, tinha X disso, X daquilo, Y daquilo outro, naquele local. E o homem que ele avisou, porque você riu, vai morrer, morreu. Isso é promessa de Deus. Não é que Deus adiou a promessa. Não é que você não teve fé. É fácil. Eu falo o que eu quiser, e se não deu certo, eu digo que foi você que não teve fé. Mole, né? Que Deus é esse? Que depende de você. Você realmente acredita que Deus depende de você? Eu sirvo Deus que é soberano. Soberano manda. Quando ele mandou Jonas ir lá pregar, mas não estou afim não, está afim não? Você vai, velho, porque eu mandei. Tem conversa. Vai ficar na baleiazinha aí até eu querer te tirar. Ou melhor, até você entender que quem manda sou eu. Ele manda. Segunda coisa.
Se existe promessa geral, específica e pessoal, a segunda coisa importante é cuidado com a estratégia de Satanás. E a primeira estratégia que Satanás usa para a gente, para poder detonar você vai entender por que ele faz isso. A primeira estratégia que Deus usa contra nós é de deturpar as promessas de Deus. Vamos brincar em Gênesis de novo? Gênesis lá no capítulo 3, capítulo 2, versos 16 e 17. Se você quiser abrir, pode abrir, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2, 16 e 17. E deixa aberto em Gênesis, que a gente vai ler mais um textozinho em Gênesis daqui a pouco. Abriu? Então diz assim: e o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela morrer, certamente morrerá. Esse texto é uma coisa muito legal, que outra hora eu converso com você, aprendi esses dias, aprendi não, né? Alguém chamou a atenção para isso esses dias. A gente gasta muito tempo, até porque a gente tem que explicar sobre salvação, falando só do verso 17, que Deus disse que dessa árvore não comerá, Deus disse que dessa árvore não comerá. Mas você observou o 16? O 16 diz que Deus falou assim, tem um monte de árvore aí para comer de tudo. Eu falo que talvez, de repente, foi daqui que nasceu a história de alguém dizer que tudo que é proibido é mais gostoso. O que mostra que a gente é burro. Porque o nego foi lá no que era proibido, achando que era mais gostoso, e nós estamos aqui se ferrando até hoje. Com doença, com morte, com isso, com aquilo, não aprendemos ainda. Continuamos dizendo que o que é proibido é mais gostoso. Nós tem algum problema, não é possível, para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Agora, Satanás conhece a tendência humana. E aí eu disse para vocês que Satanás deturpa a palavra de Deus. Está com a Bíblia aberta? Agora vai para o capítulo 3, verso 1. E olha só como é que a serpente é astuta. Olha o que Satanás diz aí. Ele diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O que Deus disse no verso 16? Todas as árvores comam, exceto uma. Mas o que Satanás pergunta? Ele disse que você não podia comer nada. É como se Satanás dissesse o seguinte, Deus é um fanfarrão, fez esse monte de árvore gostosa, mas vai deixar você passar fome. Por quê? Ele deturpou o que Deus disse para verificar se a mulher estava ligada. Será que o ser humano está ligado? Será que ele está ligado no que realmente Deus disse? A gente sabe que não deu muito certo. Porque aí Satanás usa a segunda estratégia. Quando ele deturpa a palavra e você não conhece a palavra de forma correta, e Eva demonstrou que ela não tinha segurança no que Deus disse, ele entra com uma segunda artimanha. Ele usa a negação para poder criar insegurança e incredulidade no seu coração. Continua com a Bíblia aberta? Vamos a partir do verso 2 até o 4. Diz assim, aí no mesmo capítulo 3. Olha só como é que continua a conversa. Respondeu-lhe a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, que do contrário morrerão. A mulher respondeu corretinho, né? Não, disse isso, disse aquilo. Aí ele entra assim, certamente não morrerão. Ele coloca dúvida, ele usa negação para colocar dúvida. E quando Satanás usa isso, Eva não consegue mais contra-argumentar. Ela não soube realmente contra-argumentar. Satanás levou dúvida, levou insegurança. Essa insegurança coloca a fé sua em xeque. E quando a fé está em xeque, aí há um problema. Porque quando a fé está em xeque, como no xadrez, ou você é hábil para sair do xeque, ou você vai tomar o mate. Nós tomamos o mate. Estamos aqui na terra até hoje sofrendo porque Eva e Adão ficaram, ou Adão e Eva, para ficar melhor, porque senão fica uma cacofonia estranha. Adão e Eva tomaram cheque, não conseguiram sair. E no checkmate nós dançamos. Então Satanás usa duas coisas. Primeiro ele vai para o confronto direto. Ele chega, ele te induz, ele te argumenta, e quando isso não dá certo, ele usa os falsos profetas para promover ensinos errados, para deturpar a palavra, porque Jesus ensinou que se você ouve a palavra dele e a pratica, você coloca a casa na rocha.
E se você ouve a palavra e não pratica, você coloca na areia. Quando vier a tempestade, vai acontecer o quê? A casa que está na areia vai cair, a casa que está na rocha vai ficar de pé. Ora, o que Satanás percebeu? Bom, se ele não ouvir a palavra, beleza, ele já está na areia. Mas e se ele ouvir a palavra, o que eu faço? Eu tenho que impedi-lo a ficar na rocha. Então Satanás percebeu o seguinte, é só ensinar a palavra errada. Se eu ensino a palavra errada, ele se firma numa palavra errada. Se ele se firma na palavra errada, a casa está na rocha? Não, está na areia. Então, o falso profeta, ele traz uma palavra que parece ser correta, mas que está errada. E aí você acredita naquilo ali, e a sua casa está na areia. Por que Satanás tem todo esse trabalho, além de querer te levar para o inferno? Porque Satanás sabe que incredulidade te leva ao pecado. Incredulidade é uma raiz que vai florescer pecado na sua vida. Mas talvez para muitos de vocês venha na cabeça, mas a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6, verso 10. Diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, se por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas por muitos sofrimentos. Está aí, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu estou usando a palavra incredulidade. Por quê? Por que eu posso afirmar que incredulidade é essa raiz também? Primeiro, tudo o que pregamos no Evangelho é para levar as pessoas, principalmente em relação à salvação, a fazerem o quê? A crerem em Deus. Um dos textos que podemos usar está lá em Atos 16. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Romanos 3,16. Deus mandou o Filho dele para morrer, Filho unigênito para morrer, e todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo é para levar para crer. Tudo é para levar para acreditar. João. O pessoal de Romanos estava no lugar errado. Segundo, aí Paulo nos diz então que a raiz de todos os males é o dinheiro, ou melhor, o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. O que Paulo está dizendo? Amor, ele gera o quê? Confiança. Quem ama, confia. Por que inclusive, quando alguém quando alguém adultera, por exemplo, o cônjuge acaba muitas vezes se divorciando? Você vai dizer, porque a Bíblia permite. Mas por que a Bíblia permite? Porque há uma quebra de confiança. E muitas vezes, mesmo que você perdoe, aquela falta de confiança, na verdade, não permite ter o amor. O amor precisa dessa confiança. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Ele suporta porque confia. Então, se a gente trocar a palavra, nós já vamos começar a dizer que confiar no dinheiro é a raiz de todos os males. Aí nós temos que pensar em dinheiro. O que é dinheiro? Muita gente naquela época não tinha moeda como a gente tem hoje. Né? Tem gente que, por exemplo, recebia o dinheiro aí, recebia, na verdade, em produtos. Então, o que seria esse dinheiro? Dinheiro aí, Paulo está trazendo a ideia de recursos. É o mesmo que Paulo dizer, confiar nos recursos humanos ou idólatras é a raiz de todos os males. Lembra do que Jesus diz? Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon. O dinheiro que está lá é associado a Mamon, que era um deus antigo. Então, por que eu posso afirmar que incredulidade é a raiz dos males? Porque é não confiar em Deus, mas depositar a confiança em recursos materiais ou num outro Deus. A Bíblia inteira vai falar sobre isso. E por isso que na Bíblia inteira, idolatria é um pecado tão combatido. Que é colocar a confiança em qualquer lugar que não seja em Deus. É por isso que Jesus, inclusive, faz a parábola
do rico, e ele diz assim, o rico foi lá e teve um negócio e fez e papapá, e ele diz, louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. O que você vai mostrar? É a mesma ideia. Ele confiou nos recursos, alma, fica tranquilão, vamos curtir, porque ele estava confiando nos recursos materiais, no dinheiro. Compreendem o que eu estou dizendo? Então, se você observar, como é que eu venço isso tudo que eu expliquei? Se você for, por exemplo, lá em Lucas capítulo 4, ou em Mateus capítulo 4, onde fala da tentação de Jesus, você vai observar que Jesus venceu tudo isso de uma forma simples e direta, mas que dá trabalho. Primeiro, tenha certeza e clareza daquilo que Deus disse e daquilo que Deus não disse. Significa, saiba o que a palavra diz e o que a palavra não diz e o que significa. Segundo, confie em Deus. Simples assim. Mas dá trabalho. Jesus venceu Satanás desta forma. Vamos voltar a Romanos, que foi o texto que eu comecei com vocês? Não precisa nem abrir, não. Eu vou falar para vocês, a gente já leu o texto. Então, lá em Romanos, Paulo buscou Abraão. Eu vou voltar em Romanos, que é tudo isso que eu expliquei, está ali. Abraão tinha 75 anos, quando Deus virou e falou assim, vou te dar um filhão. E não só isso, você será pai de uma grande nação, igual às estrelas do céu. 75 anos. E Paulo afirma que ele já era amortecido, que eu não vou explicar porque tem um monte de criança na classe. Paulo afirma isso, e que o útero de Sara já estava sequinho. Porque Sara não tinha uma diferença tão grande de idade para Abraão, não. Já estavam na idade que ia há muito tempo. A pessoa, Jaldete, que não é tão velha quanto Sara, mas hoje em dia você ia querer engravidar? Ia ficar complicado, né? A gente teve o Theo, Thaís ainda está com 30 e poucos anos, já falou assim, o Theo veio agitado e a gente fica louco. A pessoa, Miriam, engravidar a essa altura do campeonato? Dá não, velho. Mas Deus falou para Sara e Abraão. E falou com pessoas que estavam impossibilitadas de ter um filho. Que passaram a vida inteira sonhando por filho e não conseguiram ter um filho. Abraão esperou 25 anos. Então, se ele já tinha 75, a promessa se cumpriu quando ele tinha 100 anos. É loucura. Mas aí Paulo nos revela nesse texto de Romanos, no verso 22, que qual foi o segredo de Abraão. Eu não vou ler o verso não, eu vou resumir. O segredo de Abraão, Paulo revela para Coríntios. Ele não viveu por vista, mas viveu por fé. Ele acreditou e não duvidou. Não interessava que ele tinha 75 anos, não interessava que estava demorando, Abraão permaneceu confiando na promessa de Deus. No verso 24 e 25, diz algo muito especial para a gente. Diz que o fato dele confiar na promessa de Deus lhe foi imputado por justiça. O que significa isso? Que Abraão foi salvo, que ele estará no céu. E estará no céu por quê? Porque confiou na promessa de Deus, confiou no que Deus disse. Ele confiou, como nos diz João 1, no verbo, naquilo que vinha de Deus. E aí está o outro ponto. Da mesma forma que Abraão foi salvo porque confiou na promessa de Deus, nós somos salvos hoje porque confiamos na promessa de Deus. Confiamos no que Deus disse. Porque João 1 nos diz que Jesus é o Verbo de Deus, e o Verbo que encarnou e habitou entre nós. Ele é a promessa encarnada, e por isso que quando a gente fala para uma pessoa, creia em Jesus, nós estamos também dizendo, creia na promessa de Deus que se realizou em Jesus, e que se realiza hoje. Quando eu creio na promessa de Deus, ou seja, crendo em Jesus, eu sou salvo. E por isso também que eu posso afirmar com toda segurança, se você diz que crê em Jesus, mas vive como se ele não existisse, ou seja, vive da forma como você quer, da forma como você acha que é certo, e não da forma como ele mandou viver, na verdade você não crê na promessa. O que você crê é num evento histórico de que Jesus nasceu, de que ele viveu, que ele morreu, e talvez você até creia que ele ressuscitou, ou que pelo menos não tem prova de que ele permaneceu morto. Você crê porque a igreja fala, porque o amigo falou, você crê porque canta música bonitinha, então você crê lá naquele evento histórico e não em Jesus. Porque se eu creio em Jesus,
eu vivo de acordo com o que Ele quer. Se eu creio em Jesus, eu vivo na palavra dele. Tem gente que me questiona, por que o senhor não ensina mais sobre dízimo e tal? E por que o senhor não tem... Sabe por que eu não foco em dízimo? Porque dízimo para mim é igual febre. Ele é só o diagnóstico que você não crê na promessa de Deus. Por que eu tenho dificuldade de entregar dízimo e fico aí por aí? Eu não, estou dando exemplo. Por que as pessoas têm essa dificuldade e você vê na internet um monte de gente falando contra o dízimo, isso, aquilo, aquilo outro? Primeiro, por traumas, porque tem gente que realmente abusa e abusa do dinheiro e tudo mais. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Segunda coisa, a pessoa tem medo de entregar o dízimo e não conseguir pagar as contas. E isso significa que ela não confia na promessa de Deus e no sustento de Deus. É simples assim. Então é uma febre, não é a base onde eu tenho que atuar. Eu tenho que atuar exatamente naquilo que é importante. O que é importante? Crer no que Deus prometeu no Antigo Testamento. Crer que Ele cumpriu, porque Jesus veio à Terra, morreu e ressuscitou. Crer no que Ele faz hoje, porque Ele ainda responde oração e Suas promessas continuam a ser cumpridas. E crer no que Ele fará no futuro, na eternidade. Isso é o que configura o verdadeiro cristão, aquele que crê na promessa de Deus. Quer ver um exemplo daquele que realmente crê nas promessas de Deus hoje e no futuro? Se você crê que Deus realmente é Deus, que Jesus é Deus, que Ele morreu, ressuscitou e garante sua salvação, você não pode viver com medo da morte. Porque não tem como eu dizer que acredito na eternidade e que ela é melhor porque eu vou estar com Deus e ao mesmo tempo eu viver com medo de morrer. Não cabe, não existe. Eu não estou falando de ter medo, por exemplo, de sofrer para morrer. Eu não estou falando de ter medo de se machucar e sentir dor, não é disso. Eu estou falando do morrer em si. Se eu tenho medo da morte, e eu não consigo sair de casa, e eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo, então eu não creio na promessa de Deus que Jesus vai voltar. E que eu terei uma eternidade com Ele. Eu me agarro a este mundo, eu creio neste mundo. Eu posso até afirmar, já ter sido batizado, ser líder na igreja e dizer que eu creio que Jesus veio na terra, mas eu não creio realmente na promessa de Deus. E aí tem um problema, será que você é salvo mesmo? Vamos lá, diante de tudo isso que eu fundamentei, para que vocês entendessem melhor sobre a promessa de Deus, agora eu vou passar rapidinho nos textos de hoje, sobre realmente esse encontro com Jesus. A primeira coisa que eu quero dizer é, promessa de Deus é aquilo que Ele diz em sua palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 2. Vamos ver naqueles que encontraram com Jesus, que encontraram com a promessa de Deus, como que eles vivenciam isso de forma direta. Mateus capítulo 2, apesar do nosso livro de base ser Lucas, lembra que eu expliquei para vocês que os outros evangelhos serão usados também. Lucas é só o livro de base. Neste caso, Mateus capítulo 2 nos informa do verso de 1 a 6, bem assim. Depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes e sacerdotes do povo, mestres da lei, perguntou onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Só até aí. Eu disse para vocês que a promessa de Deus precisa estar na palavra. Os reis vieram, os magos não eram judeus, eles eram de outra terra. Eram estudiosos, estudavam religião, estudavam um monte de coisa de vários povos. Um dia eles viram uma estrela diferente. E eles pensaram assim, rapaz, tem algum lugar que a gente ouviu falar de um evento como esse. Nós estamos olhando o céu, vimos uma estrela diferente, tem algum lugar que a gente leu, e começaram a procurar. E ao procurar, eles descobriram que nas profecias dos judeus havia uma promessa que viria alguém, e que nesse alguém haveria algo diferente acontecendo. E aí eles rumaram para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, começaram a perguntar. Olha só que interessante. O pessoal mesmo, que era o pessoal da promessa, nem sabia o que estava acontecendo. Nem se ligaram no que estava rolando. Os caras lá longe se ligaram. O povão mesmo nem se ligou no que estava rolando. Mas eles perguntaram. Herodes falou assim, rapaz, que conversa é essa?
foi perguntar à galera, que conversa é essa e tal, foram começar a pesquisar. Onde eles acharam a promessa? Na Bíblia. Na Bíblia. Eles responderam que o profeta havia predito a vinda do Messias. É na Bíblia que eu tenho as promessas de Deus. Se eu conheço a Bíblia, ainda que uma pessoa não seja do povo de Deus, se ela conhece a Bíblia, ela conhece as promessas de Deus. Ela pode não acreditar nas promessas, pode não viver as promessas, pode não pautar a vida pelas promessas, mas ela sabe que tem a promessa. Todo aquele que estuda a Bíblia vai ver as promessas de Deus. Então, a primeira coisa importante, promessa de Deus tem que estar na Bíblia. E não pode ser contrária a ela. Segunda coisa que eu afirmei para vocês aqui, promessa de Deus se cumpre com o tempo, não importa o que aconteça. Já falei de Abraão, mas eu quero falar de uma outra pessoa também muito importante. Eu disse para vocês que a promessa não pode ser contraditória à Bíblia, e não importa o tempo, ela tem que se cumprir. Então agora vamos lá para Lucas. Lucas também no capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Todo mundo aí, ok? Então diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O que acontece aqui? Simeão já era velho, já estava cansado, mas permanecia firme, porque o Espírito havia dito para ele que ele veria o consolo de Israel, veria o Messias. Lembra do que eu disse de promessa pessoal? Mas promessa pessoal não pode ser contraditória à Bíblia. Deus tinha prometido o Messias? Sim ou não? Então, se tinha promessa do Messias, a promessa para ele não era problema nenhum. Deus é que disse que ele veria o Messias. Mas o Messias realmente tinha sido prometido. Estava lá na palavra de Deus. E aí, eu disse também para vocês que a promessa tem que se cumprir. Então, Simeão já era velho, mas Deus não permitiu que ele morresse enquanto não encontrou com Jesus. Então, quando ele encontrou com Jesus, ele encontrou com a promessa. Porque todo aquele que se encontra com Jesus, se encontra com a promessa de Deus. E com as promessas como um todo de Deus. E pode confiar nelas. Então, ele encontrou essa promessa. E ao encontrar a promessa, ele já estava tão velho, tão cansado, que ele vira para Deus e diz: ó soberano, como tu prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que ele está dizendo? Eu posso morrer em paz, porque a tua promessa foi cumprida na minha vida. Você não morre enquanto a promessa de Deus não for cumprida. Porque a palavra dele, como diz Mateus 24, 25, os céus e a terra passam, mas a palavra dele permanece. Aí tem aquela musiquinha, né? Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Ela tem realmente o fundo de verdade. Porque enquanto Deus não cumprir o que ele determinou para a sua vida, ele não vai te levar. Não tem jeito. Eu estava em Laranjeiras no velório da minha sogra, e aí vi uma irmã, doeu meu coração quando eu comecei a conversar com ela, porque eu perguntei como é que a irmã está. E ela olhou para o caixão da minha sogra lá na frente e falou assim: só aguardando Deus fazer a mesma coisa comigo. Eu conheço aquela irmã há muitos anos, né? Porque eu fui de Laranjeiras há muitos anos. Então, em primeiro lugar, doeu meu coração. Mas porque eu conheço a promessa de Deus, o que eu respondi para ela? Minha irmã, pensa assim não. Porque se Deus não te colocou lá, é porque ele ainda tem coisa para fazer com a irmã. E isso eu posso responder tranquilamente.
A promessa, gente, ela tem um teste que é difícil, que é o teste da fé. E esse teste da fé é feito geralmente pelo tempo. Então, o teste do tempo é difícil. Mas, se foi Deus que prometeu, Ele cumpre. É simples assim. E por último, promessa de Deus se cumpre mesmo que você não tenha percebido. Nós já lemos aí em Mateus que quando os magos chegaram, o povão todo, tudo judeu, não tinha percebido do que estava acontecendo. E se a gente for em Lucas, ainda no capítulo 2 que a gente está aí, volta um pouquinho no verso 8, deixa eu voltar o meu aqui, diz assim: havia os pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Só vou ler esse texto, depois vem os anjos e avisam a eles do que estava acontecendo. O que os caras estavam fazendo? Trabalhando. Eles não estavam nem conscientes do que estava rolando. Eles não estavam conscientes que o Salvador estava nascendo. Nesse mesmo capítulo 2, depois de Simeão, vai citar a profetisa Ana. Ana estava indo ao templo para jejuar e orar. Ela era viúva, profetisa de Deus, e estava lá jejuando e orando, jejuando e orando. E aí, como ela sempre ia ao templo, ela estava passando quando viu Jesus e viu a promessa. Ela não estava esperando igual Simeão. Ela estava lá. Então os magos encontraram, apesar de conhecer, encontraram porque conheciam as Escrituras. Simeão encontrou porque foi movido pelo Espírito. Só que o resto do povo, os pastores e Ana encontraram porque tinham que encontrar, porque Deus cumpre promessa. Eles não estavam esperando. Isso aqui traz para a gente duas situações muito importantes. A primeira, ela é aterradora. Sabe por que ela é aterradora? Sabe aquele seu colega de trabalho, aquele seu parente que não entregou a vida a Jesus? Significa que mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não queira ouvir, a promessa de Deus vai se cumprir e infelizmente ele vai para o inferno se ele não conhecer Jesus antes. É aterrador que todo o planeta, todas as pessoas que não querem ouvir o Evangelho, que não se interessam por nada disso, querendo ou não querendo, viverão a promessa que Deus fez de que Jesus vai voltar e infelizmente vão para o inferno. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é isso. Também nos chama a atenção que mesmo que te faltasse fé, ou mesmo que você não tivesse ligado, se Deus prometeu alguma coisa na sua vida, vai se cumprir. Porque Ele diz e se cumpre. Ponto. Segunda coisa que nos chama a atenção é que mesmo que você não esteja plenamente ligado em tudo, você precisa fazer como Ana. Ana se manteve a vida inteira com o relacionamento de Deus. A Bíblia diz que todos os dias que ela não saía do templo, porque todos os dias ela ia jejuar e orar. Você tem lido a Escritura todos os dias? Você tem procurado orar todos os dias? Tem procurado fazer a prática do jejum na sua vida? Tem procurado estar conectado com Deus, orando sem cessar? Ana fazia isso. Então, independente dela perceber ou não, ela estava preparada. E um verdadeiro cristão precisa estar preparado para quando Deus te chamar. Você não sabe quando vai ser. O Dr. Alexandre saiu para mais um dia de trabalho. Saiu de Pinheiros dirigindo o carro dele como sempre fazia, tomou café da manhã com o filho, mas foi o dia que Deus chamou ele. Você não sabe quando Deus vai te chamar. Então você precisa estar preparado sempre, como Ana estava preparado sempre. Você não sabe quando Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Então você precisa estar preparado sempre, como Ana estava preparado sempre. Quando Simeão estava sendo guiado pelo Espírito, aguardando apenas que se cumprisse. Como Abraão fez a mesma coisa. Sabia da promessa de Deus, esperou a promessa de Deus. Precisa estar estudando a palavra dele, como os magos fizeram. E como tantos outros fizeram. Conhecendo, porque até os estudiosos do rei, quando o rei chamou, procuraram, rapidamente encontraram a profecia que estava lá. É a Bíblia que mostra o que Deus disse e o que Deus não disse. É a Bíblia que nos revela a palavra dele, não um dito profeta que diz que Deus falou isso ou falou aquilo. É a Bíblia. Só para relembrar o que a gente estudou até agora, para a gente concluir. Bíblia. Você precisa saber o que Deus diz ou não diz. Eu mostrei para vocês que Satanás usa isso. E usa pessoas para deturpar o que diz a Bíblia. E se você não estiver firme na palavra, você vai cair. Então,
A Bíblia é o que determina a promessa de Deus. O que ele disse e o que ele não disse. Segunda coisa, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu, continua cumprindo e vai cumprir até o final, porque ele é poderoso para fazer tal coisa. Ele não cumpriu apenas o que ele prometeu no passado, ele continua cumprindo hoje e vai cumprir até o final. E nós precisamos crer nisso, porque a salvação vem de crer verdadeiramente no todo, e não num evento histórico, mas em toda a promessa de Deus. Então eu preciso confiar em Deus não apenas para o ontem, não apenas para o hoje, não apenas para o dia mau. Eu preciso confiar em Deus para todo o meu futuro, para hoje e todo o meu futuro e toda a minha eternidade. E por último, é encontrar-se com Jesus. É encontrar com a revelação máxima de Deus, é encontrar com a promessa de Deus, com o verbo encarnado. A questão então é apenas se você vai ficar de longe ou se você vai verdadeiramente confiar plenamente em Deus e vivenciar a palavra dele, confiando que o que ele diz, ele cumpre. Essa é uma decisão apenas sua. A minha, eu já tomei. Nem à toa que, inclusive, eu sou pastor. Não é que por isso você tem que ser pastor, não. Mas é porque, como pastor, eu tenho que confiar plenamente nele. Se eu não confiar nele, acabou o ministério. Mas, como eu já revelei para vocês durante muito tempo, e só depois eu percebi que, apesar de fugir, porque eu sei da responsabilidade de ser pastor, de uma certa forma, eu fugi, porque eu também, em algum momento, não estava confiando tanto assim. Porque a responsabilidade é pesada, mas quem prometeu é quem sustenta. Então eu também fui mal ensinado. Talvez se eu tivesse sido melhor ensinado, eu teria compreendido que eu não deveria ter fugido de quando Deus me chamou. Mas, como Deus é soberano, eu estou dizendo de forma humana que eu fugi. Ele sabia o tempo certo de fazer tudo. Confiar na promessa. Confiar no Deus de promessas. É viver a palavra dele em sua plenitude. É em plenitude, na totalidade. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por aprender um pouco mais da Tua palavra e por podermos compartilhar um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor nos direcione, ó Pai, para que continuemos, ó Deus, a conhecer mais da Tua palavra e das Tuas promessas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter uma decisão firme de vida, cheios do Teu Espírito Santo, para vivermos verdadeiramente a Tua palavra. Se há alguém, ó Deus, que ainda não tomou a decisão de confiar em Jesus plenamente, de entregar a vida plenamente a Jesus, eu rogo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que é responsável por mostrar, ó Deus, sobre o pecado, o juízo e a justiça, complemente essa palavra no coração e abra os olhos dessa pessoa à verdade incontestável da Tua palavra. E a nós, ó Pai, que já entregamos a vida a Ti, que a gente aprenda, ó Deus, com tudo que a Tua palavra nos ensinou hoje, e que modifiquemos a forma de viver, entendendo, ó Pai, que se vivemos do nosso jeito, então não confiamos em Ti, mas precisamos confiar plenamente em Ti, viver plenamente o que diz a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a compreender quando lemos a Tua palavra. Santo Espírito, nos ajude a compreender as verdades, e nos ajude a aplicá-las no dia a dia de nossa vida. No mais, ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelas notícias, ó Deus, como da Natália e do Julio, ó Pai, que o Senhor está respondendo às orações, que eles já tiveram, Deus, uma resposta. Eu sei que ainda tem algumas batalhas pela frente, mas eles já estão felizes porque o Senhor tem respondido. Muito obrigado por tantas pessoas que têm nos procurado, ó Pai, dito do que o Senhor tem feito. Senhor, obrigado, ó Deus, porque aqueles que estão sofrendo, ó Pai, confiam em Ti. Cuida, Deus, da Dona Marli, do seu João, do filho dela, ó Pai, do neto dela, para que se recuperem do Covid. Ajuda-nos, ó Pai, também a cuidar de cada pessoa, Deus, que temos buscado. Esteja com a Thaís ali no hospital, ó Pai, fazendo um trabalho no hospital, cuidando das pessoas. Que em nome de Jesus, ó Deus, a Tua serva continue, ó Pai, a honrar o Teu santo nome. Protege ela daqueles que intentam o mal, protege ela daqueles, ó Deus, que buscam, ó Pai, atrapalhar as coisas por questões políticas e tantos outros motivos. Protege os Teus servos nos seus empregos. Protege os Teus servos, ó Pai, nas suas vivências, ó Deus, no dia a dia, daqueles que intentam mal contra eles. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada um que aqui está e que estão assistindo via internet, que de repente em seus corações tem algo, ó Deus, que estão buscando e necessitam da Tua resposta, algo que estão precisando. Eu rogo, ó Pai, vem em favor do Teu povo, como a Tua palavra nos mostra que o Senhor sempre vem em favor do Teu povo. Eu rogo que mais uma vez o Senhor venha em favor do Teu povo.
E que o Senhor os ajude, ó Deus, em nome de Jesus. E rogo, ó Pai, por aqueles que amamos, que não conhecem o Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, usa-nos como instrumento, usa outras pessoas como instrumento. Para nós, ó Pai, o que importa é que eles sejam salvos em Cristo Jesus. E também rogamos, ó Deus, por aqueles, em especial na nossa cidade, que não conhecem o Teu nome, mesmo que não sejam chegados a nós, mesmo que talvez não sejam amigos, mas estão nas trevas. Ajuda-nos a levar luz a eles. E ajuda-nos também, ó Deus, os nossos irmãos de outras igrejas a levar luz a eles, para que também estejam salvos e um dia estejam conosco no céu. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.